noite, irmãos. Boa noite a você que nos assiste também através da internet. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. É bom vê-los aqui mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 17, aliás, no 16. E nós vamos ler apenas a parte A do versículo 16 também. Lucas 16. Os músicos já podem subir, para que nós possamos ganhar tempo. Logo após essa leitura, nós vamos estar falando com o nosso Deus, com a irmã Milka. Lucas 16, a parte A do 16, diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Ou seja, estamos vivendo nas boas novas do reino de Deus, o Evangelho, o tempo da graça. O Senhor Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la, para que nenhum de nós tivéssemos que cumpri-la, pois era impossível a nós. E Ele cumprindo, cada um que se entrega a Ele e está seguindo a Ele também, cumpriu a lei através dele, por meio dele. E por isso estamos no tempo da graça. E até João, vinham as profecias a respeito também de Jesus. E aí, quando Jesus veio, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora não existe mais profecias. Por quê? Não existe mais profecias acerca daquilo que Deus deseja revelar ao homem. Porque Deus se revelou em plenitude quando Ele mesmo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esteve no meio de nós e anunciou as boas novas do reino de Deus, pregou o Evangelho e depois morreu e ressuscitou e vive no coração e vive eternamente na vida de cada um daqueles que servem e são seus seguidores. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade que estamos tendo mais uma vez de cultuar ao Senhor, de oferecer a Ele nosso culto coletivo, que o seu coração possa estar aberto, que você possa realmente se entregar diante do Senhor essa noite, esquecendo de todas as coisas que ficaram lá fora. Neste lugar, pense apenas do Senhor, se entregue a Ele, deixe Ele falar no seu coração, através das canções, das orações, da sua santa palavra, e que todos nós possamos sair deste lugar cheios do Espírito Santo. Vamos se colocar em pé e vamos orar com a irmã Milka, e logo após estaremos louvando ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós louvamos o teu santo nome, estamos agradecidos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor. Queremos, ó Deus querido, que nesta noite o Senhor seja adorado, exaltado através da nossa vida. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. E nós louvamos e adoramos o teu santo nome. Eu te agradeço, ó Deus, pela presença de cada irmão aqui. Ó Deus querido, que cada um possa conseguir nesta noite adorar realmente o Senhor como o Senhor merece, como o Senhor é digno. Pai querido, muito obrigada por tudo. Continue fortalecendo os nossos corações, renovando a nossa esperança, nos dando, ó Deus, a visão de vencedores, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que é o Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Fala conosco nesta noite. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Quanto tempo a igreja não tinha tanta gente assim, né? Acho que é bom demais ver os irmãos. Nós sabemos que está muito difícil essa luta, nós estamos passando, mas se lutarmos ao lado de Deus, nada prevalece contra nós. Amém? Vamos louvar.
Essa próxima ação, os irmãos têm liberdade para entregar os seus dízimos, suas ofertas. Essa próxima canção, primeiro eu quero recitar um versículo que todo mundo conhece, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor, o maior amor que o mundo já conheceu, que nós já vivemos. O amor de Deus, perfeito amor de Deus. E nessa canção, é desse amor que nós vamos pedir para ser cheios, para que Deus nos livre de tudo desse mundo e nos enche desse amor, esse perfeito amor que Ele nos ofereceu ali naquela cruz. Amém? Nós podemos cantar com sinceridade, com o coração realmente sincero, para que Deus nos encha desse amor e nos fortaleça contra tudo que nós estamos vivendo nesse mundo, nesse momento. Amém?
Obrigado, Senhor, por mais oportunidades de estar em sua casa. Ó Pai, obrigado, Senhor, por poder estar aqui juntamente com meus irmãos para louvar e agradecer o seu santo nome. Só agora nós percebemos o quanto é importante, o quão bom é estar aqui na sua casa, em comunhão, para louvar e agradecer o seu nome. Ó Pai, que o Senhor nos permita viver mais muitos e muitos dias aqui na sua casa. Que essa pandemia, o que seja, não venha nos impedir de estar aqui, de querer estar aqui. Que nosso desejo nunca morra, independente da situação. Ó Pai, que seja cada vez mais forte esse amor em nós. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada dia mais, abençoe a mensagem que nos será traga aqui. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite aos amados irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja em cada coração nessa noite. Boa noite a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, nós vamos pensar um pouco nessas palavras de Jesus aí, quando ele já falava dos últimos acontecimentos. Diz assim o texto: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. E vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor por essa noite em que nos reunimos, ó Deus, em torno da Tua presença, para, como igreja do Senhor, ó Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome. Receba o nosso louvor nessa noite, nossa gratidão. Fala conosco agora, ó Deus, também através da Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Essas palavras de Jesus vêm depois de um período em que Jesus passa no templo, dando ensinamentos aos seus discípulos.
Jesus passa um período naquele lugar dando orientações, dando algumas direções, alguns ensinamentos. E também Jesus traz palavras duras, pesadas contra os religiosos da época, mais precisamente escribas e fariseus. Jesus traz então palavras pesadas no final, mais na parte final do capítulo 23, já caminhando, já direcionando para falar das últimas coisas, dos últimos acontecimentos e daquilo que aconteceria e precederia a vinda de Cristo. Essa palavra de Jesus no capítulo 24, ela vem numa crescente, numa palavra progressiva com relação aos acontecimentos, e o clímax final da sua palavra no capítulo 23 é quando ele direciona a sua palavra para Jerusalém e fala do juízo que virá sobre Jerusalém, porque aquele povo não havia compreendido o tempo da visitação de Deus. Eles não haviam reconhecido o tempo em que Deus havia visitado o seu povo. Quando ele diz que a sua casa ficará deserta, muitos profetas foram enviados. Quantas vezes, diz o verso 36 e 37, eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus estava falando de acontecimentos próximos, mas como toda a profecia bíblica, ela tem como pano de fundo acontecimentos do momento, acontecimentos da época, mas num determinado momento ela aponta para o futuro. A palavra de Deus não é simplesmente um livro histórico, que a história aconteceu no passado e lá permaneceu. Ela traz uma palavra de direcionamento, onde ela trata do contexto onde ela acontece, acontecimentos que provavelmente aconteceriam naquele momento, naqueles dias, mas ela aponta para o futuro. Algumas palavras de Jesus nesse texto vai nos levar somente ao primeiro século. Aconteceram lá, permaneceram lá. Essas palavras de Jesus contra Jerusalém se cumprem, provavelmente, diz a história, aproximadamente 35 anos depois, quando Jerusalém é cercada e totalmente destruída pelos exércitos do Império Romano, como resposta à rebelião do povo judeu. Mas Jesus começa a falar de acontecimentos que aconteceriam naqueles dias, e num determinado momento ele já aponta para o futuro. Diz o texto que ele sai do templo depois de ter passado esse período, e os discípulos, o Evangelho de Marcos vai relatar isso com mais clareza. Os discípulos, maravilhados com a construção do templo, vai dizer: olha que construção maravilhosa, olha que edificações, olha que estruturas. Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruído. O juízo de Deus sobre aquele povo naquele momento já demonstrava a insatisfação de Deus com a religiosidade daquela época. Já não fazia mais sentido o templo. O templo para o povo judeu já não fazia mais sentido. Deus não estava mais presente em tudo aquilo ali. Aquele culto que era prestado ali. Corrupção de todas as formas. Um culto totalmente prostituído. Deus já desejara destruir aquele lugar. E essa palavra se cumpre no ano 70, quando Jerusalém é destruída. Jesus começa então a falar desses acontecimentos. Os discípulos o chamam em particular. Diz o texto, no verso 3, que quando Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, bem em frente ao templo, os discípulos o perguntam: quando? Que sinal haverá da tua vinda? Quando acontecerão essas coisas? É interessante que Jesus não falou da sua vinda. Ele falou da destruição do templo. E eles questionam dizendo: e a tua vinda? E aí a gente
recebe a palavra de Deus nos lançando para o futuro, nos mostrando, nos apontando para o que aconteceria, não naquele momento, não dentro daquela situação, daquele contexto, mas para frente. E diz o texto que Jesus vai falar de muitas coisas. Ele vai citar falsos profetas. Muitos falsos profetas já se levantavam naqueles dias dizendo ser o Messias. Aí nós muitas vezes olhamos para Tomé, quando Tomé ousa não crer que Jesus havia ressuscitado, e criticamos o Tomé, porque Tomé deveria crer. E de fato, Jesus dá uma palavra de repreensão para ele, porque a fé é isso. Jesus manda ele tocar nas feridas e diz: olha, veja que sou eu mesmo. Realmente a resposta de Jesus para ele era válida, era certa, porque a fé é isso. Ela nos faz enxergar aquilo que não está diante dos nossos olhos. Tomé deveria crer, mas havia muitos falsos cristos. Possivelmente passou na mente, na cabeça daquele homem: será que não é mais um dizendo que Jesus ressuscitou? Pode ser um falso profeta dizendo: eu sou o Cristo que ressuscitou. Tomé não creu até que pudesse tocar em Jesus. Havia muitos falsos profetas, por isso Jesus diz: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Parece que nós estamos vendo a sociedade dos dias de hoje. Quantos impostores nós vemos nos nossos dias, trazendo ensinamentos, uma palavra que não levará ninguém a lugar nenhum, ou melhor, permitirá que o homem caminhe para o inferno, sem de fato ele conhecer a sua situação pecaminosa. Quantos falsos profetas hoje pregando aquilo que a palavra de Deus não diz, e o homem está caminhando para o inferno, sem de fato conhecer a sua condição de pecado. Muitos dirão eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Quantas pessoas seguindo pessoas com mensagens mais agradáveis, com mensagens que nos caem melhor no nosso ego, no nosso sentimento, que precisa muitas vezes ser massageado. Quantas pessoas estão caminhando sem de fato conhecer a verdade? Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Desde que o mundo é mundo, nós ouvimos falar de guerras e de rumores de guerra. Jesus já estava falando do que aconteceria nos próximos dias. É necessário que tais coisas aconteçam, mas Jesus diz: ainda não é o fim. É só o princípio de dores. É só o princípio do período que a igreja passará. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Parece que nós estamos enxergando essa sociedade daqueles tempos vivendo os nossos dias. Quantas coisas ruins têm acontecido. Quanta fome, quantas pessoas, por incrível que pareça, morrendo de fome em alguns cantos desse mundo. Enquanto muitos gozam de riquezas absurdas, pessoas ainda morrem de fome em muitos lugares. Haverá pestes. Quantas epidemias, pandemias nós já vimos até os dias de hoje. E essa é mais uma. Quantas pessoas se levantam hoje, na internet é o puro disso, né? Pessoas dizendo do juízo de Deus sobre a terra por causa do coronavírus. Lógico que tenham permissão de Deus sobre isso, né? Deus está agindo, é claro. É mais uma oportunidade que o homem tem, que o ser humano tem, de voltar os seus olhos para Deus. Todos esses acontecimentos fazem com que nós nos alertamos e voltamos os nossos olhos para o Senhor. Há um Deus que age com amor, mas há um Deus também que não retira a sua justiça. Ele age com justiça. Tudo isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas que debocham dos outros porque tem uma larga condição financeira. Deus há de agir com juízo.
governantes, pessoas altamente ricas, que debocham daqueles que são mais necessitados, Deus há de agir com justiça. A justiça de Deus vai agir. Jesus falou de todas essas coisas. Tudo isso acontece, tudo isso será o início. Nós estamos começando um período em que a igreja tem que estar atenta. Um período em que a igreja precisa se preparar. Nós precisamos caminhar pelo Evangelho de verdade. Nós precisamos caminhar compreendendo de fato o que é a palavra de Deus. Não está no momento que nós não estamos vivendo, num momento de brincar de sermos crentes. Eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Mas que palavra pesada! Jesus poderia ter nos poupado disso, nos dado uma palavra um tanto mais agradável para preencher o nosso coração e nós ficarmos felizes, mas sem de fato compreender as coisas que aconteceriam. Jesus está falando de e culminarão na sua vinda, na sua volta, onde de fato a sua justiça será feita. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Jesus volta a repetir isso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses no capítulo 2 que a vinda de Cristo não acontecerá sem antes que venha o tempo de apostasia, sem antes que venha o tempo em que muitos abandonarão a fé. Então nós temos que estar alertas com relação a essas coisas. A igreja precisa estar atenta aos acontecimentos. Nós precisamos estar alertas. Jesus volta e nós precisamos entender tudo o que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos, como crentes, compreender o que está acontecendo à nossa volta. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa perseverança não vem por nossa causa. Essa perseverança não vem por causa da nossa força, por causa das nossas virtudes, mas vem porque um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus, e aí nós aprendemos a perseverar, debaixo da graça, da misericórdia de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Cristo está falando num contexto onde muitas coisas terríveis aconteceriam. Mas algo importante a gente precisa perceber no verso 14, quando ele diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto acontecem situações e sinais, ainda não é o fim. Qual será o sinal então da vinda de Cristo? Quando teremos entendimento de que Jesus está iminente a voltar? Quando o evangelho alcança cada coração e cada canto deste mundo. Quando este evangelho for pregado a cada coração. Quando este evangelho chegar ao coração de todo ser humano em toda a terra. Não estou dizendo que todos aceitarão. Não estou dizendo que todos vão se tornar cristãos. Estou dizendo que quando é o que a Bíblia diz, quando esse evangelho chegar ao conhecimento de todas as pessoas, então virá o fim. Há quem diga que nós podemos apressar a volta de Cristo pregando o evangelho. Eu tenho a percepção de que Deus tem o seu plano já traçado e as coisas acontecerão no seu tempo. Não sei se a gente pregando o evangelho com mais força, nós apressamos a volta de Cristo. Penso que o caminho está traçado, Jesus está preparado para voltar. O texto que nós estamos lendo, Jesus aponta para a sua volta. No capítulo 24, a partir do verso 15, ele começa a instruir os seus seguidores a vigilância, a observar todas as coisas.
discernir os acontecimentos e compreender que Jesus está próximo. Qual é a relevância desta palavra para você nessa noite? Qual é a relevância das palavras de Cristo nesse texto para você nessa noite? De fato, você tem vivido ou tem percebido os acontecimentos e percebe uma iminente volta? Não uma iminente volta, mas uma progressão nos acontecimentos em que nos leva a crer que Jesus breve voltará. Qual tem sido a relevância disso para você? Ou você tem vivido como muitos têm vivido uma vida de pensamentos ligados somente às coisas desta vida? Paulo nos exorta, se nós somos de Cristo, devemos estar pensando nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Permanecerão aí. As que são da terra permanecerão aí. Ele nos exorta, nos chama a atenção para percebermos as coisas espirituais e vivermos cada dia mais intensamente as questões espirituais. Cuidado para que a sua fé não desfaleça em tempos de comodismo. Nesse tempo onde nós estamos sendo forçados a diminuir as nossas celebrações. Você não pode ser simplesmente alimentado na igreja. Você precisa se alimentar todos os dias. Cuidado para que a tua fé não desfaleça. Tempos de apostasia nós estamos vivendo, onde muitos estão abandonando a palavra de Deus. E como diz Paulo a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, muitos enveredando atrás de doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Pessoas que estão pregando aquilo que nós queremos ouvir. E nós vamos atrás, por quê? Porque é agradável aos nossos ouvidos. Doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então o camarada prega algo que me agrada, esse é o cara. Esse eu sigo. Tempos de apostasia, onde as pessoas não suportarão a sã doutrina, são tempos que nós estamos vivendo. Jesus vai advertir os seus discípulos à vigilância. O apóstolo Pedro vai dizer que a volta de Cristo não é demorada, por mais que muitos a tenham por tardia. No tempo certo, Jesus volta. Há um momento para se cumprir toda a sua palavra. E Ele retornará para buscar a sua igreja. Como você está se preparando para isso? Como você tem vivido os seus dias? O que você tem alimentado em sua mente? Que esperança você tem colocado no seu coração? Cristo vem. Cristo vem. Para a sua igreja Ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo, nos últimos momentos de sua vida, nos últimos dias, possivelmente, ele fala da sua fé que perseverou com ele até o último instante. Quando Jesus voltar, como Ele encontrará você? Cristo vem, e Ele não vem sem demora, Ele não demora, Ele não tarda a sua promessa. Por mais que muitos estão cansados e desanimados pelo caminho, perdido em meio a tantas coisas, mas Ele vem e agirá com justiça, e agirá com amor, mas agirá com justiça, cumprindo a sua palavra. Aquele que perseverar, porque é salvo, Cristo o encontrará. E diz o texto que Ele reunirá cada servo seu em cada canto do mundo, e será o momento da nossa glorificação. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite.
e que você pense nisso. Cristo vem. Como você tem vivido os seus dias? Onde você tem colocado a sua esperança? Que evangelho você tem vivido? Em que palavra você tem firmado os seus pés? Eu gostaria de convidar você a orar nessa noite. E colocar em Cristo a sua confiança. Se porventura você tem vacilado, tem deixado os seus pés vacilar, que você clame pela misericórdia de Deus nessa noite. E que Ele possa, com certeza Ele vai estender a mão e te ajudar, e nos ajudar. Deus, nós louvamos o Teu santo nome nessa noite. Queremos, ó Deus, ser gratos ao Senhor por Tua palavra, que nos alerta, ó Deus, de coisas que acontecerão. Pai querido, quando aproximar-se os dias da Tua vinda, e diz a Tua palavra que os salvos conhecerão todas as coisas, perceberão os acontecimentos. E nós percebemos, ó Deus, por tudo que tem acontecido ao longo dos tempos, que a volta do Senhor está próxima. Por mais que hajam coisas ainda a acontecer, mas, ó Deus, nos fortaleça a nossa fé. Se porventura, ó Deus, tem algum irmão, ó Deus, nos acompanhando essa mensagem, em casa ou aqui mesmo, que tem deixado, ó Deus, a sua fé vacilar, que tem deixado a sua fé, ó Deus, se perder em meio a tantas coisas, nós clamamos ao Senhor nessa noite para que o Senhor possa fortalecer, para que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia. Nós queremos perseverar, ó Deus, porque somos salvos em Cristo Jesus. Perseverar até o fim, em meio às lutas, às dificuldades, para que no momento final nós possamos glorificar o Teu santo nome. Quando o Senhor nos chamar, nós estarmos prontos, ó Deus, para atender o Seu chamado. Fortaleça os Teus servos, ó Deus, fortaleça a Tua igreja. Nos ajude, ó Deus, a caminhar atentos a todos os acontecimentos, com a nossa fé consolidada no Senhor e com os nossos olhos abertos, ó Deus, orientados pelo Teu Santo Espírito. Nós Te adoramos nessa noite e Te agradecemos, ó Deus, por essa noite de celebração ao Teu nome. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos agradecer a alguns irmãos que nos visitam. Tem a irmã aqui que eu não sei o nome. Selma. Deus abençoe a sua vida, Selma. Tem uns irmãos ali atrás que já são membros, né? Não sei se todos ali são todos. Não vou lembrar todos os nomes agora, né? A gente conserta isso depois. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que nós tenhamos uma semana de vitória na presença de Deus. Deus abençoe.